Uma nave lançada pelos russos entrou na órbita da Lua essa semana. O objetivo da missão é pousar uma sonda que vai buscar por água, minerais e fontes de energia. Só que por trás da pesquisa científica está a velha e boa corrida espacial travada entre Moscou e Washington. A cápsula Luna 25 mandou fotos que mostram o brasão do programa espacial da Rússia a 100 quilômetros da superfície da Lua. A imagem em si não representa muita coisa. O importante é o que a cena representa. Os russos estão de volta à órbita da Lua depois de 47 anos. Nestas quase 5 décadas, Moscou não arriscou investir além das temporadas na estação internacional. Mas agora que surgiram outros protagonistas, o presidente Vladimir Putin concordou em investir no programa que consome muitos recursos, inclusive em plena guerra. Pode parecer incoerente, mas com a explicação do professor de Relações Internacionais da ESPM, estudioso dos temas de defesa, Günter Hudzit, tudo faz sentido. A gente não pode esquecer que a tecnologia espacial é o que se chama uma tecnologia dual. Ela é utilizado tanto para mísseis quanto para foguetes. Os nomes são diferentes, mas a essência é a mesma. Você tem a mesma tecnologia que, dependendo do ângulo em que você lança esse equipamento, você coloca um objeto em órbita, um foguete. Esse mesmo equipamento, dependendo do ângulo do que você colocar, ali na ponta do míssil, né, desse equipamento, você coloca uma bomba com capacidade de reentrar na atmosfera, vira um míssil. As cenas de disputa entre os então soviéticos e os americanos pela conquista do espaço ganhou 2 competidores de peso, a China e a Índia. Assim como aconteceu na década de 60, a Lua é a grande meta, também das novas potências, para ambas conseguirem posição de destaque aqui na Terra mesmo. A gente tem agora também essa volta de uma corrida, vamos dizer, de quase uma Guerra Fria 2.0, de um novo, conjunto de países que estão se enfrentando em diversos campos. E esse é o novo, instalar novamente uma pessoa na Lua e de forma definitiva. E para fazer isso, se tiver água na Lua, como tudo indica que tem, vai ser o passo definitivo para essa permanência. E quem conseguir fazer isso primeiro vai lograr, não só tecnologicamente, economicamente, mas, de novo, politicamente, dizer que foi o primeiro a chegar lá e poder dizer, definitivamente, o meu sistema político-econômico é melhor. Os Estados Unidos foram os primeiros a colocar o homem na Lua em 1969. Desde então, o país mantém a vanguarda da tecnologia da exploração espacial. China e Índia seguem buscando igualar os avanços dos americanos para aplicar em outros setores da economia os recursos desenvolvidos nas missões lunares. Você tem também esse aspecto tecnológico. E a Índia tem bastante disso porque ela é um grande centro de desenvolvimento tecnológico de softwares. Enquanto que a China se especializou muito mais inicialmente em fazer rapidamente, em grande escala, a China também está querendo entrar nessa área e competir com os Estados Unidos no desenvolvimento de tecnologia de ponta. Por isso que, como a China saiu na frente, no programa espacial, quem está correndo atrás agora disso é a Índia, para tentar ter esse mesmo status chinês. Os próximos pousos devem levar drones e astronautas que irão procurar recursos para os governos montarem uma base de lançamento a Marte. Soa como ficção, mas o projeto está cada vez mais perto de ser concluído. O que eu mais gosto das relações internacionais é que o fato, às vezes, ele é acompanhado de muitas entrelinhas e tá ali a explicação. A gente tem que olhar sempre as páginas 2 dessas histórias. E para isso eu estou contando hoje com a ajuda da Natália Fingerman, que é do Departamento de Relações Internacionais do IMEMEC. Obrigado, Natália, pela sua presença. Obrigada. Prazer é todo nosso. Vamos olhar, então, quem são esses novos players da corrida espacial do século XXI. Começo aqui pela China, que vai pousar um módulo bem mais humilde em comparação com os foguetes que a gente vê dos Estados Unidos e da Rússia. É a segunda sonda lunar mandada pela China, mas é a primeira que vai chegar na superfície da Lua para pesquisar rádios, frequências, recursos minerais, como vocês viram na reportagem, são muito importantes, e cultivo de tomates e outras plantas para, quem sabe, num futuro não muito distante, haver ali uma base
em que os astronautas possam comer o que se planta na Lua. Parece ficção, mas a gente vai ver que isso está cada vez mais perto da realidade. Natália, olhando esse cenário aqui e entendendo a China do século XXI, que quer se distanciar daquela fama de produtos de baixa qualidade, quer entrar para a história do século XXI como um país que produz tecnologia, produz produtos de alto valor agregado. O que um programa espacial como esse, mesmo com uma sonda sem tripulantes, representa nessa propaganda estatal? Bom, obrigada, Marcelo, por estar aqui. Eu acho que representa muito, né? A China, ela construiu recentemente, ela mandou a sua primeira, vamos dizer, estação espacial. Então, ela está lá com os astronautas chineses, né? Pretende ter seus astronautas na Lua, em solo lunar. Ela é o segundo maior investidor hoje, 12 bilhões o ano passado. A China investiu no seu programa. O primeiro é os Estados Unidos, muito à frente, com 62 bilhões, mas mesmo assim ela está em segundo lugar. Então, a gente tem aí um cenário de competição. A China, que nunca pôde participar da Estação Espacial Internacional, está entrando no jogo com tudo. Então, eu acho que a gente tem aí uma coisa que veio para ficar. O que chama a atenção é esse novíssimo player. O Chandrayaan-2 é a segunda missão lunar da Índia. E aqui o desenho mostra que nós estamos falando... Eu peguei o esquema, né, o mapa... Estamos falando de um equipamento muito mais discreto, muito mais simples, em comparação, por exemplo, com o que a gente viu da China, que também é um módulo sem pilotos, sem astronautas. O principal objetivo dos indianos, eles estão se esforçando para isso, porque outra sonda já falhou, é tentar pousar na Lua e deixar lá um robozinho, uma estrutura que continue funcionando. Isso os americanos já fizeram, os russos também, nas décadas passadas. Então, eles estão correndo atrás aí desse prejuízo. Estudar topografia, mineralogia, tudo para dar esses recursos para, quem sabe, todos construírem ali uma base conjunta na Lua. Faço a mesma pergunta. Agora, se a gente projetar para a segunda metade do século XXI, professora Natália, se diz que a Índia vai ser a segunda maior potência do mundo. A primeira, a China. Isso também é um grande agregador de valor para a Índia? Com certeza, né? A Índia, ela tem uma janela demográfica que é muito mais interessante do que a própria China, né? Hoje a China está com, vamos dizer assim, uma taxa de fertilidade muito baixa e a Índia não. E ela precisa desenvolver toda essa questão, porque com a questão espacial ela está desenvolvendo também outras tecnologias, como o próprio professor colocou, Marcelo, a questão também militar. Okay. Né? E a Índia, ela conta muito com a colaboração dos russos para esse desenvolvimento. Agora a gente vai ver os americanos, né, que não vão para programas espaciais desde a década de 70, aposentaram os famosos ônibus espaciais e agora contam com uma tecnologia. Esse foguetão aqui do programa Artemis, ele vem inclusive de tecnologia privada. O Elon Musk, o Jeff Bezos, da Amazon, da SpaceX, estão contribuindo com a NASA e a gente tem aqui um novo paradigma, né? Como empresas fora do programa espacial, empresas privadas têm ajudado aí a corrida espacial pro lado dos americanos. Então, esse vai ser o maior foguete já construído na história da exploração espacial. Vai mandar uma sonda que depois, quando chegar na Lua, vai também mandar um outro objeto para a Lua. E esse objeto é uma cápsula com astronautas. E o programa tem um voo teste de 2024 para 2024, 2025, pousar na Lua com astronautas. E aí a gente está vendo, de novo, a reescrita de uma história que terminou lá na década de 70, quando havia a presença de astronautas americanos na Lua. Agora, professora, o que isso representa? A NASA se tornou uma marca, né? As pessoas andam com camisetas, compram produtos, tem turismo para ir ver o programa espacial. Hollywood ajudou a construir um cenário, né, de que a exploração espacial liderada pelos americanos é a coisa mais extraordinária do mundo. Isso tem muito do capital político do presidente americano, seja ele democrata, seja ele republicano, da tecnologia que a gente consome dos Estados Unidos, tem essa chancela. Eles voltando para a Lua, um projeto anunciado pelo Donald Trump. A gente não sabe quem vai ser o presidente em 2025, por exemplo. O que isso representa, então, para essa cultura dos Estados Unidos? Eu acho que para a cultura norte-americana representa muito, né? E é uma marca o fato deles quererem enviar,
né, uma tripulação diferente, né, incluindo mulher, né, incluindo negros. Então, assim, representa muito a NASA chegar no espaço, mas chegar com mais diversidade no espaço e chegar não sozinha, não é mais o Estado norte-americano, é o Estado norte-americano com empresas privadas. Então, isso para os Estados Unidos representa muito. Agora, a pergunta que eu te faço é, o que representa para o mundo? A gente sabe que existe o Tratado do Espaço Sideral, que foi assinado lá atrás, em 67. Ele precisa de atualizações, ele precisa ser revisto. A gente precisa de uma nova regulamentação do Espaço Sideral. O que a professora está falando do Tratado de 67 é o seguinte, que o espaço e a Lua não podem pertencer a nenhuma empresa privada e nenhum país dominante. Não é que os Estados Unidos foram os primeiros a colocar uma bandeira que determina-se que a Lua pertence agora a um governo, uma nação, uma economia. É uma exploração conjunta, todo mundo tem o mesmo direito, né? Exatamente, né? Os recursos da Lua, os recursos do espaço em geral, não somente da Lua, mas a Marte, né? A gente também está pensando em Marte, são recursos, vamos dizer assim, mundiais, que deveriam ir para o mundo como um todo. Deixei por último, mas aí talvez o mais importante dessa trajetória que nós estamos fazendo, a primeira missão russa na superfície lunar desde 1976. Esse módulo, essa sonda que os russos querem lançar na Lua, vai chegar aqui num Polo Sul, que ainda é um ponto de dúvida, não se sabe muito bem que tem no Polo Sul da Lua, supostamente gelo. Se tem gelo, isso pode transformar água e muda a exploração espacial a partir da Lua, porque com água, com capacidade de produzir alimentos, a Lua se torna um ponto de lançamento para Marte, que é a grande e próxima ambição, talvez aí na segunda metade desse século. Professora, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas explicações. Espero vê-la aqui mais vezes.